Bom dia, senhores. O vídeo dessa semana nós vamos tratar de um tema que é pouco explorado pela doutrina, pela mídia, que seria um caso de crime militar, sobretudo violência contra superior. E antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e caso não queiram compartilhar, fazer algum comentário também, estamos à disposição. E peço também que sugiram novos temas para os próximos vídeos, para que possamos também atender os senhores telespectadores. E esse vídeo de hoje também vai ser baseado em um caso prático, conforme a praxe que fazemos em nosso canal. Então vamos para a análise do caso prático. Suponhamos que um soldado da Polícia Militar de Goiás, em serviço na cidade de Goiânia, ao ser advertido por seu superior hierárquico, cabo PM, ele se revolte e passa a ameaçar o seu superior hierárquico com uma arma de fogo da própria corporação, ameaçando de morte, isso em via pública. Nesse caso, há algum crime ou seria apenas uma transgressão disciplinar? Caso haja crime, quem teria competência para investigar, quem teria atribuição para processar e quem teria competência para julgar? Qual é a resposta dos senhores? Então vamos à análise desse caso. Então, em determinada via pública na cidade de Goiânia, um soldado PM, ele é advertido por seu superior hierárquico, que é um cabo PM, por ter chegado atrasado ao serviço. Não obstante, o soldado PM não gostou dessa advertência e passou a ameaçar o seu colega de farda com uma arma de fogo, dizendo que iria matá-lo na próxima vez que houvesse feito essa advertência. Que, no exemplo do caso hipotético, essa advertência foi também comunicada ao superior hierárquico para fins até mesmo de punição disciplinar. Eu entendo que nesse caso se trata de um crime militar tipificado no artigo 157 do Código Penal Militar, ou seja, crime de violência contra superior. Está lá o artigo 157 do Código Penal Militar. Praticar violência contra superior, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Forma qualificada, parágrafo 1º. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, reclusão de 3 a 9 anos. Parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena de violência, a do crime contra a pessoa. Parágrafo 4º. Se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. E parágrafo 5º. A pena é aumentada de 1/6 parte se o crime ocorre em serviço. Então, no caso do exame, a forma simples do crime de violência contra o superior, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Só que há duas causas de aumento de pena que eu consigo vislumbrar num caso hipotético que estamos analisando. A primeira está no parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. No caso do exame, o superior hierárquico ele foi ameaçado com arma de fogo. Então já incide essa causa de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria. E também a outra causa de aumento de pena. A pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Ou seja, como o militar agressor dele estava em serviço, também incide essa causa de aumento de pena.
Não obstante, o autor Guilherme de Souza Nutti, Código Penal Militar, comentado, terceira edição, Rio de Janeiro, editora Forense, 2019, página 265 e 266. Nós vamos deixar essa referência bibliográfica abaixo desse vídeo. Ele entende que esse tipo penal, ele viola o princípio da taxatividade por ser demasiadamente aberto. Ou seja, o autor entende que a violência, que o tipo penal só abrange a violência física, ou seja, ele não abrange a grave ameaça. Então, para o autor mencionado, o crime de violência contra o superior, ele só é possível de ser praticado se houver uma violência física, ou seja, ele não abrange essa violência moral, por meio da grave ameaça. As palavras do autor, página 265 da obra que eu havia mencionado. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a violência em sentido amplo quer dizer tanto ato de força física quanto constrangimento moral. Entretanto, o contexto penal costuma-se diferenciar do uso da força física, denominando-a violência, do emprego de coação moral, considerada grave ameaça. Por isso, o termo utilizado nesse tipo penal refere-se à coação física, que pode ser variados: tapa, soco, pontapé, golpe com instrumento. Apesar desse entendimento do autor, eu entendo que o artigo 157 do Código Penal Militar, que ele fala no próprio caput, praticar violência contra o superior. Essa violência, o tipo penal não está restringindo só a violência física. Na minha opinião, abrange também a violência moral, que é caracterizada pela grave ameaça. Então, no nosso caso hipotético, o soldado PM, ele praticou uma violência moral, ou seja, ele ameaçou de morte o seu colega de farda, o caso PM, ameaçou de morte. Então, eu entendo que a violência no crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, ou seja, violência contra o superior, abrange não só a violência física, mas também a violência moral, que é caracterizada pela grave ameaça. Com efeito, o entendimento contrário entenderia que o nosso caso em análise seria apenas uma transgressão disciplinar. Eu entendo que o caso que está sendo analisado ele não é apenas uma transgressão disciplinar, mas sim um próprio crime militar tipificado no artigo 157 do Código Penal Militar, tendo em vista a gravidade dos fatos que eu acabei de lhes narrar. Agora vamos continuar um estudo desse crime. O sujeito ativo é o militar, ou seja, é um crime próprio, só pode ser praticado por um militar. Ao passo que o passivo é o Estado, secundariamente o superior atingido, segundo o Nutti, na obra mencionada. Página 265 e 266. Uma primeira observação: o crime de violência contra o superior, segundo o STM, o RES, isso aí está no RES 3552 2010 7010401 Rio de Janeiro, plenário, relator ministro Cleonilson Nicasso, 7/2/2012, e não exige ocorrência de lesão corporal para sua configuração. Ou seja, ele independe de lesão. A lesão corporal, caso praticada, haveria um concurso material de crimes, ou seja, violência superior e a lesão corporal. Então, para a consumação do crime de violência contra o superior, na minha opinião, basta a violência física ou a violência moral, caracterizada pela grave ameaça. E segundo o autor Nutti, na obra citada, página 266, o crime é doloso, ou seja, não é elemento subjetivo especial do tipo e nem forma culposa. Uma segunda observação: segundo o STF, não há crime de violência contra o superior quando a situação concreta revela treino em luta preparatória durante o curso de ações de comando. Está no habeas corpus 114.527, Rio de Janeiro,
Primeira turma, relator, ministro Marco Aurélio, 19/2/2013. Então, se tratar de um próprio treinamento militar, ou seja, o treinamento de defesa pessoal, de luta, não seria caracterizado crime de violência contra o superior. Quem tem atribuição para investigar esse tipo de crime? Tem que ser instaurado um inquérito policial militar, e quem tem atribuição para investigar é a autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Artigo 9, caput, e artigo 10, a linha A, ambos do Código de Processo Penal Militar. Então, nesse caso, vai ter que ser instaurado o próprio inquérito policial militar. Importante ressaltar que o prazo para a conclusão do inquérito policial militar é de 20 dias, se o investigado estiver preso, e 40 dias se ele estiver solto. Está no artigo 20, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar. E quem tem competência para julgar? Tratando-se de um crime de violência superior, praticado por um policial militar, um soldado da polícia militar, contra um colega de farda, cabo PM, a competência para julgar é da própria Justiça Militar Estadual, já que se trata de um crime militar praticado por um militar da ativa contra um militar da ativa. Está no artigo 9, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar, que considera os crimes militares em tempos de paz os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra o militar na mesma situação, ou seja, um militar da ativa, o soldado praticou um crime militar, violência contra superior, tipificado no artigo 157 do Código Penal Militar, contra colega de farda, PM. Então, a competência é da Justiça Militar, nesse caso estadual. Está no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então tá aí. E qual que é o foro competente? É o local do crime, ou seja, a própria Auditoria Militar Estadual de Goiânia. Isso aí está no artigo 88 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece que a competência será, em regra, determinada pelo lugar da infração. Então, como a infração foi praticada, o crime foi praticado em Goiânia, a competência seria da Auditoria Militar de Goiânia, Auditoria Militar Estadual. Por outro lado, se o crime fosse praticado por um soldado das Forças Armadas contra um cabo das Forças Armadas, quem teria competência para julgá-lo? Aí, nesse caso, a competência para julgá-lo seria da Justiça Militar da União. Ou seja, seria o próprio Conselho Permanente de Justiça que teria competência para julgar esse praça. O Conselho Permanente de Justiça é formado por um juiz federal militar e por mais 4 juízes militares. Está no artigo 16, inciso 2, artigo 27, inciso 2, ambos da Lei 8.457/92, Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União, e no artigo 124, parágrafo 1 da Constituição Federal. 16, inciso 2. Conselho Permanente de Justiça é constituído por um juiz federal militar ou um juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Compete aos conselhos, artigo 27, inciso 2, permanente de justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, os delitos que se referem ao inciso 1º do caput desse artigo, que fala que compete ao Conselho Especial de Justiça processar e julgar oficiais, exceto os oficiais generais, nos delitos previstos na legislação penal militar. Então, como se trata de um crime
nessa segunda hipótese aventada, um crime praticado por um soldado das Forças Armadas contra um cabo das Forças Armadas, ou seja, soldado se trata de um praça, ou seja, não é um oficial. Quem tem competência para julgar é o Conselho Permanente de Justiça, que é composto por um juiz federal militar, um juiz federal militar substituto e mais 4 juízes militares. O artigo 124 da Constituição Federal. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. E nesse caso, por exemplo, se um cabo das Forças Armadas praticasse violência contra o seu superior hierárquico, na cidade de Goiânia, qual for o competente para julgá-lo? Seria uma das 2 auditorias militares da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, localizada em Brasília, Distrito Federal, já que o crime ocorreu em Goiânia. E essas auditorias militares da 11ª Circunscrição de Justiça Militar tem essa competência, que abrange os estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Isso aí está no artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.457 de 92. Então, se fosse o crime praticado por um soldado das Forças Armadas contra o seu superior hierárquico em Goiânia, ele deveria ser julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, de uma das 2 auditorias da 11ª CJM, localizada em Brasília, cidade de Brasília, Distrito Federal. E quem tem a atribuição para processar esse crime militar? No caso de um crime militar praticado por um soldado PM contra o cabo PM, esse crime de violência contra o superior, quem tem a atribuição para oferecer a denúncia é o próprio Ministério Público Estadual, por seu promotor de justiça. Por outro lado, se o crime fosse praticado por um soldado das Forças Armadas contra um cabo das Forças Armadas, quem teria atribuição para oferecer denúncia? Neste caso, quem tem atribuição para oferecer denúncia é o próprio Ministério Público Militar, que é um dos ramos do Ministério Público da União. Ou seja, quem teria atribuição para oferecer denúncia, nesse caso, seria o próprio promotor de justiça militar da União. Está no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, e o artigo 116, inciso 1º da Lei Complementar 75 de 93. Lei Orgânica do Ministério Público da União. Então, nesse último exemplo, se o crime fosse praticado por um soldado das Forças Armadas contra o seu superior hierárquico em Goiânia, quem teria atribuição para oferecer denúncia seria o promotor de justiça militar da União, lotado em uma das 2 auditorias militares da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal. Então, para concluir esse assunto, entendo que no caso que apresentamos, se trata de um crime de violência contra o superior, tipificado no artigo 157 do Código Penal Militar. Ele tem 2 causas de aumento de pena, que é o emprego de arma de fogo, e a outra seria o fato do crime ter ocorrido em serviço. Então, nesse caso, tem que ser instaurado o inquérito policial militar. Quem tem atribuição para oferecer denúncia, no caso do soldado PM, seria o Ministério Público Estadual. Agora, se fosse praticado um crime por soldado das Forças Armadas, quem teria atribuição para oferecer denúncia é o Ministério Público Militar da União. E quem tem atribuição para julgar, no caso do crime praticado por PM contra o seu superior hierárquico, seria julgado pela Justiça Militar Estadual. Agora, se fosse um crime praticado por um soldado das Forças Armadas contra o seu superior hierárquico,
Quem teria competência para julgá-lo seria a própria Justiça Militar da União, por meio do Conselho Permanente de Justiça, que é presidido por um juiz federal militar, ou juiz federal militar substituto, e mais 4 juízes militares. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Peço que sugiram novos temas para os próximos vídeos. Caso tenham gostado, é só dar um joinha. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.